Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, deixem aí marcado no Evangelho de Lucas, capítulo 7. O reverendo Ediano tem trabalhado a sua série em Romanos, falando sobre um livro maravilhoso ali, né? Toda a história de salvação que Jesus fez, como Deus foi cuidadoso conosco. E eu estou aqui garantido até a Páscoa. Nós dividiremos algumas coisas no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nosso tema de estudo, nosso texto de estudo é do versículo 1 ao versículo 10. Um centurião demonstra fé. Vamos nos colocar em pé para lermos a palavra de Deus? A palavra de Deus diz o seguinte, diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe que, com insistência: este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa, quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Podem sentar. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos num país religioso, que está preocupado com as coisas relacionadas à crença. Nós falamos de fé. Fé é um assunto muito comum para nós. Nós temos registros, por exemplo, de músicas. Eu vou falar, lembra de uma música que fale sobre fé? Você vai lembrar de alguma? Lembra de alguma? Você pode lembrar de Gilberto Gil falando que a fé não costuma andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar, né? Era essa a brincadeira ali da linguagem que ele usa. Em 1986, eu também, né? Nós acompanhamos o lançamento de uma música também muito marcante na história de uma banda brasileira chamada... a música se chama Alagados. É uma música dos Paralamas do Sucesso. E no seu coro ele traz também uma menção sobre a fé. E ele diz ali que a arte é viver pela fé, só não se sabe fé em quê. A palavra dos Paralamas do Sucesso, ou pelo menos o registro ali do Herbert Viana, parece nos ajudar em algumas coisas para os nossos dias também. Nós temos muitas definições a respeito do que é fé, mas às vezes elas podem estar erradas na visão como Deus entende que seja uma fé verdadeira. Nós vamos estudar nesta noite a respeito de um homem que tinha uma fé admirável, uma fé que foi elogiada pelo Senhor. E que nosso coração se incline ou caminhe por essa fé também. Eu espero que esse seja o nosso desejo. Nós vamos dar uma olhada
Quais são as características desta fé? O que será? Será que a fé é algo que eu produzo do meu próprio coração? Será que é um presente de Deus? Será que a fé é juntar tudo o que eu ouço na televisão? Amigos me chegam, olha, faz esse ritual que Deus vai te ouvir, ou põe o copo aqui que a sua oração vai ser ouvida. Será que isso é fé? Será que isso pode contribuir para a nossa fé? Será que um pensamento positivo tão somente, eu mentalizar, eu vou conseguir, eu falar várias vezes, eu vou conseguir, será que isso é fé? Vamos ver como Jesus trata e o Evangelho de Lucas nos ajudam nesta noite a respeito desse assunto tão importante para nós. Volte seus olhos para o texto, vamos ler aqui o que está acontecendo. Jesus havia acabado de dar os seus princípios. Lucas registrou aqui no capítulo 6 a sua versão do Sermão do Monte. A gente tem o costume, às vezes, de ler ali no Evangelho de Mateus, mas aqui, um pouquinho antes, no capítulo 6 de Lucas, nós temos também o registro desse ensinamento de Cristo. Se você observar o Evangelho, Lucas é muito detalhista, muito cuidadoso, e vai dividindo meio que por trechos e assuntos que são interessantes. Jesus, o seu nascimento foi anunciado com detalhes. Lucas é aquele que registra o único trecho que nós temos de Jesus ainda um menino, lá na sinagoga. Depois disso, Jesus é batizado, levado pelo Espírito ao deserto, volta operoso em obras, visitando cidades, Cafarnaum, onde ele faz muitos milagres, é a cidade que ele está aqui agora. Vai à sua cidade natal, a Nazaré, e lá ele prega e é mandado embora, é expulso de lá, porque ele diz lá que eles têm um coração duro e ele é um profeta. O profeta na sua terra não tem valor e eles não gostam daquilo e chegam ao ponto de expulsarem Jesus de lá. Jesus enfrenta os fariseus em 4, 5 momentos ali. Jesus ensina aos seus discípulos, chama os apóstolos, chama os pescadores. E agora nós entramos no momento em que Lucas está focado em mostrar não somente a natureza da humanidade de Cristo, mas também a sua divindade. Isso aqui é muito importante para o nosso tempo também. Historicamente, a igreja às vezes flutua entre um enfoque ou outro. Às vezes nós temos na história da igreja muito enfoque a respeito da divindade de Jesus. Ele é Deus poderoso, grandioso, e você vai ver alguns argumentando que isso afastou Jesus da humanidade. Em outro momento você vai então puxar, o efeito pêndulo acontece. Se você está num extremo, então você vai, quase que naturalmente, você vai ao outro. E em determinado momento da história, a igreja passou a falar sobre Cristo humano, próximo de nós, próximo da gente. Ele é Deus que sofre, Deus que está com fome, com sede, chorando, e tudo isso é verdade, mas se deixa de lado a divindade de Jesus. Nós temos sempre que trabalhar com o equilíbrio, ou tentar trabalhar ao máximo esse equilíbrio de mostrar Jesus, Deus de Deus, e homem, perfeitamente homem também. Isso é extremamente necessário para nós, e é um cuidado muito bonito que nós temos aqui no Evangelho de Lucas. Então vamos lá. Tendo Jesus terminado de dizer tudo isso, o ensino ao seu povo, ele vai a Cafarnaum, e logo que ele entra nessa cidade, os rumores estão ali, que Jesus estava entrando. Um homem, no versículo 2, Lucas nos relata aqui, que havia um homem, um centurião, era um homem militar, ligado ao governo de Roma, muito provavelmente era um romano mesmo, não um judeu. Este homem tinha um servo adoentado, um servo quase que à beira da morte. E ao ouvir que Jesus estava chegando na cidade, ele manda chamar a Jesus. Isso é importante para nós, porque
ele está interessado em beneficiar aquele servo. Isso não é comum. Se nós, às vezes, temos dificuldades dentro das nossas relações trabalhistas, no nosso tempo, às vezes, funcionários reclamam que não são valorizados pelos seus patrões, e chefes, às vezes, reclamam que não tem o retorno, a fidelidade, a dedicação dos funcionários. Nessa época aqui, a situação era talvez mais crítica ainda. Era um escravo, era um servo. Se ele está doente, eu não preciso dele, eu me desfaço. Mas o procedimento deste centurião é diferente. Ele está envolvido com este servo, que quase está à beira da morte. Muito provavelmente ele tenha tentado vários recursos para beneficiar esse servo. E o recurso que ele está ali, vendo como mais urgente, mais necessário, é que Cristo, o Jesus dos judeus, chegou na cidade, e é para ele que eu vou apelar. Não somente isso. O texto ele vai desvendando devagarzinho as características desse homem. Quem ele é? E ele vai dizer que este centurião também era amigo dos religiosos judeus. Isso também não é comum. Se vocês lembrarem, daqui a uns dias nós vamos estar falando sobre a Páscoa. Lembram de como os soldados trataram Jesus? Como havia prazer em machucá-lo, em zombar dele? Para os soldados, dominar as cidades, e muitas vezes os próprios judeus eram trabalhosos, era um povo que dava trabalho para controlar. Você tinha ali os zelotes, gente que fazia rebelião. Barrabás era um camarada que também deu trabalho aos romanos. E você tem no relato que este homem, este centurião, era ligado, ou pelo menos tinha contato com os líderes religiosos judeus. E que tipo de contato era esse? No versículo 4, os líderes religiosos chegam a Jesus e são eles que nos informam quem é esse homem, ou pelo menos um pouco do contato que eles têm com este centurião. Eles chegam a Jesus com uma insistência, talvez até com uma certa arrogância, não podemos descartar isso aqui. E eles chegam a Jesus e dizem a ele: este homem merece que lhes faça isso. Jesus, este homem merece que o Senhor vá lá curá-lo. Por quê? Porque ele ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Esta é a visão dos religiosos. Eles medem as atitudes, eles vão medindo os méritos. Então, se ele fez algo para beneficiar a nossa cidade, a nossa nação, a nossa religião, então ele merece isso, Jesus, você tem que ir lá. O texto não desenvolve muito agora, neste momento, o que há na mente de Jesus. O que ele diz no verso 6 é que Jesus vai com eles. Ok, vamos lá. E agora a gente começa a observar um pouco mais quem era este homem centurião. Olha só, quando Jesus estava perto da casa, chegando perto da casa do centurião, este homem manda outros, agora amigos, dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Tem uma coisa interessante aqui. Na visão do judeu religioso, ele olha para aquele homem que beneficia, que cuida da sua religião, faz uma sinagoga para a gente, que ama a nossa nação, e fala: ele merece que Deus o ouça, que Deus o cure. Mas é interessante que o relato de Lucas diz, na boca do centurião, ele não quer encontrar a Jesus, porque ele olha para si mesmo e diz: eu não mereço, Jesus, nem que tu venhas até aqui. Não mereço receber-te debaixo do meu teto. Um homem generoso, um homem cuidadoso com o próximo, ele está interessado em beneficiar seu servo, que podia ser facilmente descartado, ele está interessado nisso. Ele é cuidadoso com a religião dos judeus, não dá para negar disso, isso é verdade.
Mas ele não faz isso para alcançar alguma coisa. A mente do judeu ele faz, então ele deve receber. Ele está querendo barganhar, quase que é um mérito. Ele fez, ele deve receber aquilo. Vai lá, Jesus, cura o servo. E quando Jesus está chegando, a palavra que ele ouve é: Jesus, eu não tenho dignidade nenhuma. Eu não tenho coragem de chegar até aí. Esse tipo de atitude é uma atitude comum em alguns servos de Deus relatados nas Escrituras. Isaías vai dizer, diante da glória e da santidade de Deus: Senhor, ai de mim. Você vai ter João, quando Jesus chega para batizar, ele fala: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Eu não sou digno nem de fazer o trabalho de um servo miserável. No próprio Evangelho de Lucas, você vai encontrar o filho perdido. Lembram da parábola do filho perdido? Quando ele cai em si, ele fala: Pai, pequei contra ti, contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Você encontra o publicano diante de Deus orando. O exemplo é a história de Jesus quem conta: sobe o fariseu, sobe o publicano, e o publicano bate no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Lucas capítulo 5, versículo 8, depois que Jesus faz o grande milagre, Pedro e os apóstolos, os outros pescadores, pescam a noite toda, não encontram peixes. Jesus chega: vai lá, meu filho, joga a rede ali. Senhor, a gente já fez, não deu certo, mas já que é o Senhor que está mandando, eles vão, chamam outro barco para carregar as redes cheias de peixes. E quando Pedro pula do barco e cai no chão diante de Jesus, ele ajoelha-se e fala: afasta de mim, que sou pecador. São reações, são relatos, são atitudes de pessoas que estão tratando ou vivenciando uma fé diante de Deus aqui, que talvez não seja uma atitude muito valorizada por nós. A humilhação diante de Deus. Em outro momento, a palavra de Deus vai dizer: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no momento certo vos exaltará. Mas a humilhação não é comum, não era virtude para os gregos, nem para os romanos. Isso era uma humilhação, vergonha. Imagine você sendo um centurião, um homem ligado a alta categoria do exército, ligado à liderança romana, humilhar-se dessa forma, dizendo: eu não sou digno. O que há nessa fé? O que há nessa fé? Que tipo de fé é essa? Que humilha-se, que vê Jesus de uma maneira não comum. E é agora que ele vai dar o fundamento para essa atitude. O versículo 7 diz o seguinte: Jesus, eu sou tão indigno que eu não me considero digno de ir ao teu encontro. É isso que são as palavras, seu conceito a respeito de si mesmo. Mas ele manda uma mensagem a Jesus, e essa mensagem é importante aqui para nós. Ele diz a Jesus: Senhor, eu não sou digno, mas dize uma palavra, e daí, de onde soltar o meu servo será curado aqui. Basta uma palavra, daí Jesus, que o meu servo aqui será curado. Nada comum. Repare que nos outros momentos em que Lucas relata as curas que Jesus faz, Jesus vai tocar, em determinados momentos ele vai fazer isso mesmo, ele toca o leproso, conversa, está próximo. No exemplo, na história seguinte, na
no ressurgir do filho da viúva, Jesus manda a procissão com o enterro parar, ele toca ali, ó, vem menino, levanta, ressuscita. Mas a fé desse homem está firmada num tipo de autoridade não muito comum para a sua época, e na verdade, muito firme dentro do seu coração, que é de olhar a Jesus como uma grande autoridade. E para isso, é isso que ele identifica, ele fala a respeito da sua realidade. Ele diz assim, diz uma palavra, final do verso 7, e ele volta, pois eu sei, no verso 8, eu também sou homem sujeito à autoridade, Jesus. E com soldados sob o meu comando. Tem gente que me obedece. Eu digo a um vai, ele vai. Digo ao outro venha, ele vem. Digo ao meu servo faça isso, ele faz. Se o Senhor mandar, se o Senhor disser apenas uma palavra, meu servo será curado. Esta é minha fé, e ela está firmada em que o Senhor Jesus é a autoridade máxima sobre todas elas. Ele tem condição, status. Muito provavelmente ele conhecia as divindades religiosas de Roma, que eram muitas, mas ele despreza todas essas coisas, despreza quem ele é, despreza seus deuses, despreza a sua condição de status financeira, de poder, para dizer, só há um que de fato tem poder para resolver aqui. Se eu tenho autoridade sobre os meus soldados, me dada pelo meu status romano aqui, eu sei que eu estou vendo que tem um aí que ele tem um status, uma condição de autoridade que é impressionante, é muito maior. Ao ponto de que somente pela sua palavra ele não precisa estar aqui. Havia naquele tempo, com certeza, curandeiros, gente que mexia com outros tipos de fé, e essas práticas geralmente aconteciam na presença. Você tinha o adoentado ali, tinha que levar o curandeiro para lá, ou o curandeiro tinha que ir lá para, de alguma maneira, tentar fazer algum benefício para aquele doente, para aquele necessitado. Até por isso, o exemplo é extremamente surpreendente. E não à toa, olha a reação de Jesus. Verso 9. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Jesus testemunha, não olhando para as obras deste homem, como os religiosos fariseus faziam. Mas Jesus responde, elogia, olhando para a fé deste homem. É diferente a postura aqui. E eu queria destacar algumas coisas com os irmãos para a nossa meditação nessa noite. A primeira delas é o testemunho que Jesus dá sobre esta fé. Que tipo de fé é essa? Eu comecei, se você acompanha o boletim, eu comecei pela ordem que está o texto. Ele é apresentado como um homem generoso, que pensa pouco de si mesmo e pensa em Deus em alta conta. Essa é a diretriz, ou esse é o testemunho, ou o relato que Lucas faz de uma fé madura. É uma fé que tem Deus como autoridade máxima sobre todas as coisas, poderoso para fazer, poderoso para cuidar, bom, justo, santo. E não são essas características que impactam aqueles homens todos que eu relatei ali a vocês, diante da grandeza do poder de Deus, se sentem miseráveis, minúsculos. Deus em alta conta, eu no meu lugar. Poxa, mas você tem dinheiro, você tem status bom, boa condição financeira, até mesmo de estudo. Você é um camarada bem
dedicado naquilo que você faz. Isso é bom. Não há bom diante de Deus. Não há. Pelos seus próprios méritos, não há. Por isso, para todo crente, ele tem que sempre, diante da santidade de Deus, do seu poder, da sua grandeza, autoridade, ele tem sempre que olhar a si mesmo na sua condição real. Por que estou falando isso? Existe uma expressão muito comum nos nossos dias. Às vezes se você acompanha na internet, você vê às vezes alguns relatos. O pessoal posta foto, posta alguns textos, ou às vezes você até ouve nas conversas com alguns amigos que você tenha, né? Então, estou falando aqui de uma pessoa que eu admiro bastante, e a linguagem geralmente é: a pessoa é super do bem. É demais, é super do bem, uma pessoa do bem. Ou em outros momentos o relato vai ser assim: gente, eu quero só gente do bem do meu lado. Só gente do bem, não quero baixa vibração, não quero gente que está para baixo, sai de perto de mim, eu quero gente do bem. A gente entende a colocação aqui, tá? Eu entendo onde as pessoas querem chegar, quer dizer pessoas que têm caráter, pelo menos eu imagino que seja assim, na minha concepção é essa, pessoas que têm um caráter, que têm um bom procedimento moral e tudo mais. Mas pode existir no coração, não somente dessas pessoas, mas também no coração nosso, de olhar para essas pessoas que são boas exteriormente, como se elas fossem dignas de favor de Deus. Você estaria agindo como um fariseu, como um líder religioso. Ele é bom, ele merece que o Senhor o salve. Mas a palavra de Deus diz que não é assim com nenhum de nós. A palavra de Deus diz que Deus não salva dessa maneira. Efésios capítulo 2, verso 8, 9, diz que pela graça vocês são salvos. E isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, não de atitudes, não de gente que só faz o bem para querer agradar. E até você pode aprofundar aqui. C.S. Lewis, gosto muito dele, disse em determinado momento que o homem não percebe o quanto ele é ruim até o dia que ele se esforçar para fazer o bem. Tenta fazer o bem. E aí você vai ver, se você for honesto, é claro, você vai perceber o quanto você não é tão bom assim quanto você imagina. Se você for honesto. Uma das coisas que mais gritou em minha vida, esse exemplo foi cada vez mais vivo para mim, um dia em que estava em casa lá, nós tínhamos em casa aqueles galões de água, e você precisava abrir, tirar aquele lacre de lá, né? Eu não estava com sede, eu passei várias vezes pelo galão de água. Galão pesado, era pesado e tudo mais. Aí eu ouvi a Adele: estou com sede. Judá: estou com sede, pai, estou com sede. Aí eu tive sede. E aí eu fui abrir. Enquanto não me atingiu, eu não me movi para beneficiar a minha família. Eu não sou tão bom quanto talvez você imagine. Não sou. Se você participa de redes sociais, no Instagram acontece isso muito. Você está lá no Instagram e você geralmente tem assuntos que são do seu interesse. Você gosta de paisagens, gosta de carne, churrasco, você gosta de hambúrguer, como eu gosto, você gosta de fotografia, arquitetura, música. Busca alguém e segue. Você seguiu essa pessoa? Seguiu aquele perfil para você acompanhar aquelas imagens? Eu não sei se isso acontece, vocês já repararam nisso, quem tem o aplicativo, mas eu recebo diariamente convites de pessoas me seguindo que estão diretamente ligados a esses assuntos. Então, você vê lá um arquiteto importante, está lá. Tal camarada está seguindo você. Ou alguém que está, geralmente, com quem comércio é bomba isso aí. Então, o cara trabalha com hambúrgueres, ele começa a seguir você. Você acha que é para seu benefício?
Ele está seguindo você para quê? Para que você siga ele de volta. A estratégia é essa. Não há bondade, não há caridade, não há interesse ou admiração por você. Há interesse em aumentar o número de seguidores. Há interesse em, de alguma maneira, faturar. E esse é um problema. O pecado está no coração de todos nós. A segunda coisa que eu queria apontar a nós aqui é a respeito do testemunho do centurião sobre Jesus. Primeiro, Jesus testemunha sobre a sua fé, né? O primeiro ponto de reflexão, o verso 9, diz que Jesus diz: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. É o testemunho de Jesus sobre ele. E nós temos um segundo ponto aqui, é que ele dá testemunho de quem Jesus é. E ele tem Jesus em alta consideração. Dize, verso 7, vai lá determinar. Jesus dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Como disse a vocês no início, há uma preocupação em Lucas, neste evangelho, em mostrar que Jesus, de fato, é Deus. Homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Assim como em outros evangelhos você tem outras características de Jesus ressaltadas, uma das características aqui fortes em Lucas é mostrar que Jesus é homem, Deus de Deus. E algumas aplicações para nós, então, para a nossa vida. Uma pergunta: o que então deve formar uma fé? O que ela deve ser formada? O que é uma fé madura? Primeiro, a fé não pode ser algo que não pode ser algo místico. O que você quer dizer? Você viver encostado em tudo que dá certo, ou que aparentemente dá certo. Sua fé não pode ser assim. Samir, ou chega uma amiga sua, um parceiro seu, algum conhecido seu e te diz alguma estratégia que ele fez para alcançar alguma coisa. Então você abraça aquilo. Ou algum pensamento positivo. Isso não é fé. Isso não pode ser fé. Você tem que tomar cuidado para não ter fé na fé. O que é isso? A musiquinha, andar com fé, eu vou, porque a fé não costuma falhar. Quem é que não costuma falhar? A fé. Quem é mais importante? A fé. E nós não pensamos assim, nós não temos aqui liga a fé aí que o negócio vai... Não é assim. A fé precisa ter objetivo, a fé precisa ter conteúdo, a fé precisa ter conceito. A fé verdadeira precisa ter essas coisas. O texto que o pastor Ediano leu, de Hebreus 11, a fé é uma certeza, é uma convicção de coisas que são palpáveis, de coisas que são entendidas. Mas tudo é entendido na fé? Não. Mas o princípio que você deve ter Deus em alta conta é: primeira coisa, o fundamento da sua fé é que você precisa lembrar que Deus é todo poderoso, Deus é grande, Deus é quem deve ser o exaltado em toda a história. Nós cantamos aqui: creio que tu podes fazer, creio que tu és poderoso para fazer. Creio, e tem que crer mesmo. Mas tem que saber que Ele é quem é. Deus é Deus poderoso sobre todas as coisas. Você também tem que tomar cuidado com uma coisa, para você não viver nos movimentos espirituais que às vezes nós mesmos fabricamos. O que é isso? Às vezes, eu só preciso ver o sobrenatural. Eu preciso sentir, eu preciso ter um êxtase espiritual aqui para ver que Deus está mexendo de fato com a minha fé. Será que isso é uma fé verdadeira? Eu preciso ver um milagre para que Deus de fato movimente as coisas e faça com que eu veja a fé verdadeira. Será que tudo isso é fé? Ou a fé verdadeira é baseada nessas coisas? Não. Não quer dizer que nós não creiamos nos milagres. Mas pense, talvez a maioria de nós aqui não vai ver milagres como este que foi relatado aqui, como outros grandes milagres que Cristo fez. E aí, por conta disso, por conta de não ver esses milagres, nós não temos uma fé verdadeira?
Não. O milagre ou o mover sobrenatural não vai te trazer benefícios para alimentar a sua fé, principalmente no dia do aperto. Eu lembro quando eu era menino, essa foi uma das coisas que mais me intrigou. Eu precisei de um irmão puxar minha orelha aqui. Eu preciso sentir. E aí, não existe isso. Isso não é fé. Ou você pode quase que cair na mesma postura de Tomé, eu preciso ver para crer. Lembram-se da palavra que Jesus dá a ele? Está escrito lá no final do Evangelho de João. Jesus aparece para Tomé e diz: porque você me viu, você creu, Tomé? Felizes ou mais felizes são aqueles que não viram e creram. É certo que Jesus cuida do nível da nossa fé. Nem todos nós temos uma fé como essa, tanto que ela é admirável, é surpreendente. Tem horas que Jesus vai dar um puxão de orelha, vamos. Ele se compadece, é cuidadoso com essas coisas. Mas lembre-se de que uma fé verdadeira não necessariamente precisa ver para crer. Muito provavelmente este homem nunca viu Jesus. Mas é ele quem diz: diz aí, Jesus, e por tua palavra vai acontecer. E o segundo ponto, que é falar sobre esta palavra. Nós não temos Jesus hoje em carne e osso diante de nós, para falar as coisas, para nos exortar, para nos encaminhar, para ajudar a nossa fé. E agora? Lucas exalta a Cristo como aquele que tem a palavra poderosa, como Deus também no Gênesis dizia: haja luz, haja firmamento, haja, e as coisas iam surgindo. O princípio que nós temos aqui no relato de que Jesus simplesmente pela sua palavra mandasse e acontecesse é o mesmo. Jesus é Deus de Deus, e Ele deixou para nós, Ele não está entre nós, mas Ele deixou para nós a sua palavra. E ela precisa ser explorada, ela precisa ser alimento para o nosso dia a dia, dedicação dos crentes. Puxa, eu quero tanto ouvir a Deus. A palavra, mais de 2000 anos, se você considerar até o Antigo Testamento, mais anos ainda, preservada para o benefício do povo de Deus, para o cuidado do povo de Deus. Jesus está falando ao seu povo. Jesus está alimentando a verdadeira fé. Jesus está forrando a verdadeira fé dos crentes. E nós precisamos nos dedicar mais a isso, para ter uma fé. Talvez você vai chegar no final da sua vida e não ter essa fé que esse homem teve, mas que ela caminhe nesses princípios de ter Deus em alta conta, e com a ajuda do próprio Deus, do seu Espírito, Ele me faça ver quem eu sou. Eu não tenho que ficar ser de nenhuma forma soberbo a respeito de mim mesmo. E isso certamente vai me fazer ser muito mais generoso, mais cuidadoso diante de Deus e para com o meu próximo. Se você quer beneficiar as pessoas que estão à sua volta, você precisa conhecer um pouco mais a Deus, ou entender que Ele é muito grande, muito poderoso. Isso vai te colocar no seu lugar, e também vai colocar as outras coisas no lugar. Você passa a agir para com as pessoas, para o bem delas, não para comprar Deus. Esse é o problema do pensamento religioso dos judeus aqui, dos líderes. Eles querem comprar o favor de Deus. Você não pode. Lembra do jovem rico? Não pode, não vai fazer. Nós não fazemos para alcançar, não fazemos
boas obras para alcançar o favor de Deus. Se você faz isso, você está pecando. Ou melhor, na verdade, elas são trapos de imundícia, suas boas ações. Mas nós devemos agir para o benefício das pessoas que estão à nossa volta, por sermos generosos. O Senhor tocou o meu coração. Ele olhou para o maior miserável que está aqui. Quem sou eu? O que é o meu status? O que é a minha colocação? Elas são só ferramentas para que eu beneficie as pessoas que estão à minha volta. Você vai ser um crente melhor. Não para comprar o favor de Deus, porque isso você nunca vai comprar. Mas isso está no seu coração. Você tem que tomar cuidado com isso. Que Deus nos ajude a servi-lo com integridade, amando aquele que é poderoso sobre todas as coisas, inclusive para colocar a gente no nosso lugar, para colocar as coisas que estão à nossa volta, o bem que nós queremos fazer às pessoas também no seu lugar, para a glória de Deus. Não podemos fazer nada para agradar a Deus sem a fé genuína, uma fé verdadeira. Isso foi lido por nós também, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos orar para que Deus forme uma fé madura, correta, para que a gente não desvie o foco do que é uma fé verdadeira e genuína. Vamos orar nesse instante, depois cantar ao Senhor, que desejamos viver mais e mais pela fé, para a sua glória, em obediência. Vamos orar. Senhor Deus, Tu sabes quem nós somos, sabes da nossa necessidade de sermos chamados da morte para a vida. Tu tens esse poder. O Senhor fez isso com Lázaro e fez isso com todos aqueles que estão hoje convertidos ao Senhor. O Senhor chama da morte porque o Senhor tem poder para isso. Chamar da morte para a vida, para também dar ao coração de cada um dos teus filhos uma fé genuína, uma fé que considera Jesus, o Senhor Deus, sobre todas as coisas, poderoso, grande. Uma fé que esclareceu quem nós somos, esse desespero que existe na nossa alma, que todo crente, que todo ser humano busca saber quem é, a Tua palavra, o estar diante de Ti, nos dá paz nisso. Nós sabemos quem nós somos, Tua palavra nos ajuda nisso. E a Tua palavra também, com corações transformados, nos ajuda a sermos generosos, cuidarmos do nosso próximo, cuidarmos de fazer tudo para a Tua glória, tudo para Te exaltar. Este é o fim das nossas vidas, este é o nosso objetivo de honrarmos ao Senhor em tudo. Por isso, que lá desde o princípio, daquilo que existe dentro do nosso coração, o Senhor aperfeiçoe, o Senhor forme uma fé genuína no coração do Teu povo, uma fé madura, uma fé que está buscando servir, buscando crescer, buscando nas suas atitudes, nos seus estudos, nos trabalhos da gente, nos desafios que nós temos de saúde, buscar nas indecisões, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, buscar refúgio, auxílio, segurança, ajuda, cuidado do Senhor. Esta é uma fé que é toda dependente de Ti, que não bate no peito se vangloriando, mas que está aos Teus pés o tempo todo, carente, agradecido, humilde, humilhado mesmo, porque para nós é prazer nos humilhar diante do Senhor. Se não há prazer no coração do Teu povo em estar aos Teus pés, que o Senhor transforme isso, nos ajuda a sair de uma vida somente de aparência, que quer mostrar às vezes pelas suas atitudes, aliviar a mente, aliviar o coração com alguma atitude, pensando que nós compramos o Teu favor. O Senhor sabe como é o nosso coração, nós não podemos ser hipócritas com o Senhor. Diante de Ti, nosso coração está rasgado, porque o Senhor vasculha o coração. Por isso, forma no Teu povo uma fé forte, Senhor, uma fé admirável, uma fé que está caminhando para a Tua glória, honrando o Senhor, cuidando do nosso coração e também cuidando das boas ações que são estendidas às pessoas à nossa volta. Tudo isso para a Tua glória, Senhor. E agora, ouve essa canção, que ela seja agradável a Ti, como expressão do nosso desejo de querer mais e mais Te obedecer,
querer aprender a confiar em Ti em tudo. Tu és o nosso autor, consumador da fé. É aquele que está nos aperfeiçoando, cuidando de nós. Nós confiamos tudo em Ti, porque tudo nós temos do Senhor. Desde a nossa fé, nós não temos forças nem para isso, capacidade nem para isso. Ela veio do Senhor. Ela é o despertar da graça do Senhor em nosso coração. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. Que o Senhor encontre aqui corações e gente assim como este homem. Senhor, basta uma palavra Tua e a minha vida vai sendo conduzida a cada dia. Basta a Tua palavra. Eu quero a Tua palavra o tempo todo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.